Caros irmãos, louvado seja Zambi e nosso Pai Oxalá. Continuando as gravações que nos propusemos a fazer, hoje eu inicio que chovia copiosamente, chovia demais mesmo naquela noite de terça-feira, e após um dia inteiro de trabalho, meu pai chegou todo molhado e cansado. Disse a ele que eu queria ir ao centro. Ele só me disse isso, mas hoje respondi que sim. E sem questionar, trocou a roupa encharcada, não jantou como habitualmente fazia após o banho, e saímos nós em direção ao Templo Evangélico do Amor Divino, onde aprendi muito e ao qual também sou agradecido. Chegando no Templo Evangélico do Amor Divino, tomei passe, normalmente atendido, e ao sair tinha uma fila por baixo de um giral, e eu perguntei a meu pai que fila era aquela, por que estavam ali organizados. Então ele disse que em cima no giral, onde pertencia também, numa extensão por cima da entrada principal, a secretaria da casa, me disse que tinha um preto velho dando consulta, que era nada mais, nada menos que Pai André, entidade que incorporava no senhor Edgar, que era o presidente do centro. Curioso, falei com ele que eu queria então tomar um passe. Além do passe já tomado, eu queria uma consulta com o Pai André. E questionei, se ele não é médico, como vai dar uma consulta? Aí meu pai me explicou, não, havia uma receita, ele dá a receita, assina, é papel timbrado, você pode ir em qualquer farmácia ou drogaria e comprar os remédios e tal. Eu falei, mas isso é exercício legal de medicina, não pode. Meu pai disse, não, vai lá então. E eu fui. Quando chegou a minha vez, subi umas escadinhas, tinha uma mesa, do outro lado da mesa, tinha um homem que eu nunca tinha visto na minha vida, um aspecto de oriental, e ele era descendente de árabe. Os olhos muito grandes, arregalados, sentado numa mesa, à frente de uma mesa. Eu me sentei na cadeira ao lado por ordem dele, ele fez sinal que eu sentasse, e ele pegou a caneta, foi em cima de um receituário, largou a caneta e disse assim, não tenho nada para receitar para você. Eu era jovem, estava 18 anos para 19. Você está com perfeita saúde. A única dúvida que você tem é as vistas. E realmente, um homem que eu nunca tinha visto, e eu estava na época com a ideia fixa que eu tinha aquele problema visual, e ele relatou exatamente como começou o problema, como foi o problema. E foi mais taxativo. De saúde você está bem, a única coisa que você precisa tratar é do seu espírito. Você tem que se desenvolver. Como meu pai já tinha me dito aquilo, e agora um homem que eu nunca tinha visto, estranho, com uma entidade incorporada, que eu nunca tinha reparado esse detalhe, de uma incorporação, e ele me disse taxativamente, você tem que tratar somente do seu espírito, você tem que assumir um compromisso com a sua espiritualidade. Bem, fomos embora e, em resumo, entrei para o Centro Espírita, Templo Evangélico do Amor Divino. Uma casa de caridade, onde o meu pai ia, às vezes, para carregar as baterias, né? Meu pai ia para lá para se cuidar. E nada aconteceu de extraordinário, a não ser que eu entrando para ali, e eu queria aprender, a minha sede era de aprendizado. Entrei, assisti às aulas regularmente como fazia, tinha que ir 5 quintas-feiras, ouvi um trecho do Evangelho, ouvi uma dissertação sobre aquilo, era a praxe da casa para se poder. Bom, fui 5 quinta-feiras seguidas, ouvi os trechos do Evangelho, mandei fazer o baladral,
um tipo de um camisolão comprido até os pés, tanto homem quanto mulher lá dentro. Mais tarde eu vinha saber que isso fazia parte da disciplina, ou seja, ali dentro todos os médios eram iguais. Ali dentro tinha empresários, tinha jornalistas, mas quando entrava lá dentro para trabalhar, todos tinham a mesma roupa. Bom, na época, fins dos anos 50, quase chegando nos anos 60, a indústria automobilística nacional ainda estava começando a engatinhar no Brasil. E num dos dias em que eu já estava com aquela roupa, era para sentir vergonha e sair no público com aquilo. Os dirigentes daquela sessão disseram que precisavam de 2 pessoas para ir buscar um consulente que estava dentro do carro para ser atendido. E eu, com aquele baladral, me dispus, fui, com mais um irmão da casa. Chegamos lá, abrimos a porta, os carros estavam estacionados em cima da calçada. E quando eu olhei quem seria o consulente, era uma pessoa conhecida minha, apesar de não ter nenhuma ligação, mas era uma pessoa conhecida. Era um construtor em Petrópolis, que trabalhava numa das grandes empresas de Petrópolis na época de construção, construir edifícios, era uma empresa. E ele estava com as 2 pernas paralisadas, não conseguia ficar nem de pé. Pegamos ele no colo, ele abraçou, passou o braço em torno do nosso pescoço, subimos as escadinhas, aí trouxeram uma cadeira, nós o pusemos sentado na cadeira e carregando ele pela cadeira, botamos ele no centro do terreiro. Vinha um dirigente do trabalho, dirigente esse já com certa experiência, e fazia-se o trabalho de desobsessão do que estava, ou seja, era um passe em magnitude, e fazia-se os trabalhos. Assisti os trabalhos porque eu era iniciante, e no final não precisamos mais carregá-lo para o carro. Ele saiu caminhando com as próprias pernas. Essa pessoa não deve estar viva pela idade dele e pela que eu já tenho atualmente. Chamava-se Fernando, era o nome dele, só conhecia ele por esse nome. Pois bem, o Fernando entrou carregado por esses braços e saiu caminhando com as próprias pernas. Foi a primeira coisa impressionante que eu vi acontecer ali dentro daquela casa. Talvez pela formação maçônica do dirigente máximo, muitas coisas importantes não eram ensinadas. Eles seguravam os conhecimentos. E após concluir que só com a prática, no passar do tempo, me daria os conhecimentos que eu tanto almejava, fiquei sequioso de aprendizagem. E assim, o tempo foi passando e eu aprendi bastante sobre caridade, sobre a religião em si, mas não o suficiente para satisfazer as minhas necessidades que eu precisava de aprendizado. Em uma sessão de quinta-feira, após a leitura de um trecho do Evangelho sobre caridade, era o tema, foi dada a palavra a todos. E cada um dava a sua opinião, falava sobre o que sentia sobre aquele tema. Levantou-se da assistência um empresário e pediu a fala. Estavam presentes na assistência, porque lá as mulheres entravam à esquerda de quem entra na casa, os nomes à direita. E lá dentro do chamado terreiro em si tinha o gongá, os homens atendiam os homens e as mulheres atendiam as mulheres. Pois bem, esse senhor estava com a esposa na assistência, no colo uma menininha ainda novinha. E do lado onde ele estava, ao lado dos homens, estava o irmão dele com o filho. Ele tinha um casal de filhos. Já seguindo os rituais da casa, que não se podia entrar calçado na gira em si no terreiro, e ele já entrou só calçado com as meias, e começou a falar sobre o tema do dia, daquilo que ele era no Evangelho. E começou com uma frase que eu nunca esqueci e que na época eu desconhecia, mas hoje é comum, principalmente entre os kardecistas. E ela consta, inclusive, nos ensinamentos de Jesus de Nazaré.
Fora da caridade não existe salvação. Ele disse pertencer à Irmandade de Santo Agostinho, na cidade dele, Duque de Caxias, que era um grupo formado para visitar as comunidades carentes, via as necessidades, eles se cotizavam e compravam o necessário para levar para aquela família carente. Até fogão, roupas, comidas, tudo. Era a forma como ele fazia a caridade. E ele disse que se sentia realizado com aquilo, porque ele dava um pouco do que ele tinha para quem nada tinha. Bom, falou, discursou, e após uma pausa, ele fitou a assistência demoradamente e dando um giro de 360 graus sobre si mesmo, fitou cada um como se fosse individualmente se despedindo de cada um. Quando ele voltou para a mesma posição, ele tornou a fitar a esposa dele, deu um sorriso e disse essa frase que vai ficar gravada enquanto eu tiver minha mente sadia. Feliz do homem que morre sem sentir o peso de uma dor. E caiu fulminado para trás, morto. Estas foram suas últimas palavras nesta existência. Feliz do homem que morre sem sentir o peso de uma dor. Isso ficou gravado na minha mente. Posso até dizer que foi a morte mais bonita que eu já vi, porque na presença da família ele fixou o olhar em todos eles, no irmão, nos filhos, na esposa, em todos que estavam ali presentes, médios femininos e masculinos. Depois de ter fixado o olhar demoradamente também no gongar, voltou-se para a assistência e disse essa frase, vou tornar a repetir: feliz do homem que morre sem sentir o peso de uma dor. Últimas palavras de quem tinha fé e quem praticava a caridade. Esse foi um fato que me marcou muitíssimo, porque, mais uma vez, eu senti que tudo que acontecia ali era obra de Deus, não podia ser de outra maneira. Ele mostrou que ele dividia um pouco do que ele tinha, dando conforto para aqueles que necessitavam, ele contribuía com a parte dele, junto com os irmãos daquela irmandade que ele disse que era a Irmandade de Santo Agostinho, e aquilo fortaleceu mais ainda a minha fé para que eu continuasse naquela caminhada. Porque essas coisas todas aconteceram de uma forma mais para solidificar a minha escolha.